Sabe, irmão, eu não sei aquilo que você pode estar enfrentando essa semana. Eu não sei se chegou algum relatório negativo para você. Eu não sei se tem algo que precisa ser destravado na sua vida. Mas existe uma palavra poderosa que diz que nós estamos em uma condição de alegria. Nós vivemos em um reino de justiça, paz e alegria. Isso não diz algo que pode transformar, porque nós vivemos. Não fala que nós viveremos, ou que nós uma vez vivemos lá, mas nós vivemos, é algo contínuo. Então, nesse momento, eu incentivo a você, erga suas mãos, sabe? Comece a realmente se alegrar, comece a assumir essa posição em que você realmente está, uma posição de justiça, paz e alegria, onde todas as coisas que você precisa já estão lá. Se existe algo que precisa ser transformado, já está lá. Basta você, pelo seu braço em fé, manifestar isso hoje. Pai, obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Pai, eu chamo as mentes deles cativas à Tua palavra, para receber plenamente aquilo que o Senhor quer para transmitir essa noite. Pai, eu sei que de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer, mas eu sei, Senhor, que por inspiração divina, por inspiração do alto, existe algo a ser compartilhado, existem dons a serem compartilhados, existe uma palavra transformadora, uma palavra que pode transformar a vida de cada um aqui, Senhor, e ela não voltará vazia. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Aleluia. Boa noite. Prazer ver vocês aqui. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem depositado na minha vida. Amém? E eu sei que existe algo poderoso para Deus transmitir essa noite. Amém? Então gere expectativas no seu coração para aquilo que Deus irá manifestar e irá fazer hoje. Ok? Como eu disse, eu não posso fazer nada, mas existe uma unção, uma capacitação na minha vida, divina, e isso sim pode transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra por favor sua Bíblia comigo em Romanos no capítulo 5, no verso 19. Romanos capítulo 5, verso 19. Esse mês nós estamos realmente com um propósito. Existe uma visão que Deus compartilhou no coração do nosso pastor, que é para algo que nós devemos compartilhar, sobre planos, propósitos e práticas. Amém? E eu jamais poderia falar sobre isso. Obviamente, na última quarta-feira nós fomos realmente alcançados por uma palavra poderosa do pastor, que acredito que abordou todo esse tema e realmente trouxe entendimento e clareza para as nossas vidas. E depois, no domingo, então, quem esteve aqui no domingo? Amém. Olha, foi uma palavra poderosa, e para mim eu confesso que está sendo até difícil ser a primeira pessoa a ministrar depois do pastor Augusto, que foi, acredito que, uma das melhores ministrações que eu assisti, que participei nos últimos tempos. Assim, realmente foi algo impactante na minha vida, várias revelações. E se você não teve, não vou dizer que você perdeu, você deixou de ganhar, porque nós não perdemos, amém? Nós fomos chamados para ser mais que vencedores. Glória a Deus. E você pode depois assistir essa mensagem também no nosso canal, amém? Todos acharam? Romanos no capítulo 5, verso 19. Amém. Diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Amém? O que a palavra aqui me diz? Eu sei que nós estamos falando sobre planos, propósitos e práticas, e isso diz exatamente sobre isso. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria obediência. E quando eu olho para Romanos no capítulo 5, no verso 19, ela está dizendo sobre Jesus, amém? Está dizendo que pela desobediência de um só homem, Adão, ok? Muitos se tornaram pecadores, ou seja, todos os homens se tornaram pecadores por meio de Adão. Mas assim também, pela obediência de um só homem, muitos se tornarão justos, amém? Eu creio que estou aqui falando para pessoas que são justas, que são justificadas, amém? Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que por meio dele nós nos tornássemos justiça de Deus. E hoje nós podemos dizer que nós somos justos. Ou seja, essa palavra já está se cumprindo hoje, porque ela está dizendo que muitos se tornarão justos, amém? E quando eu estava estudando sobre isso, sobre realmente o sentido de obediência, uma frase, sabe, mexeu comigo. E
eu até anotei aqui para que eu não pudesse depois trocar os adjetivos ou trocar a mensagem, mas ela diz assim: um ato de obediência pode reverter toda uma cadeia de transgressões. Isso me impactou, porque eu parei para pensar e falei, como assim um ato de obediência pode, realmente reverter toda uma cadeia de transgressões? Quando nós olhamos para a condição do homem, e isso o pastor Augusto fez um brilhante trabalho no domingo de nos apresentar a diferença, né, da lei e da nova aliança, nós vemos que o homem estava numa condição completamente perdida. E quando Deus revela a sua palavra com o objetivo de que o homem pudesse realmente andar pela sua palavra, o homem decide não andar. O homem decide fazer o oposto, decide achar que o ser obediente à palavra, ou ser obediente àquilo que Deus estava dizendo, era completamente impossível. E a Bíblia não fala que era impossível ao homem, mas o homem não quis. Mas o que me mostra é que, independente de tudo aquilo que o homem fez, independente das festas com bezerro de ouro, ou a idolatria entre os antigos, realmente uma vida pecaminosa, uma vida cheia de transgressões, um só ato de obediência reverteu tudo isso. O fato de Jesus ter sido obediente, a sua postura em obediência, em cumprir o seu plano, os planos de Deus, os propósitos de Deus na sua vida e colocá-los em prática, isso mudou a vida de todos. Mudou a minha vida, mudou a sua vida e reverteu toda uma cadeia. Tudo aquilo que nós tínhamos de resultado da nossa vida foi simplesmente anulado pelo simples ato de obediência de Cristo. E isso me impactou porque isso me mostra que eu creio que aqui todos têm planos, propósitos. Deus já compartilhou algo com você, Deus te chamou antes de nascer para fazer algo. Amém? E nós temos a obrigação de colocar isso em prática, ok? Mas não é colocar de qualquer forma. Nós precisamos realmente colocar de uma forma, assim como Cristo. Uma forma em obediência. E muitas vezes você ser obediente vai contra a sua vontade. Muitas vezes você pode ter recebido uma direção, você pode ter, recebido uma palavra de Deus para a sua vida, e você sabe que aquilo é o plano ideal para a sua vida, é aquilo que Deus desenhou para a sua vida. Mas muitas vezes aquilo que Deus desenhou para a sua vida pode ser conflitante com as suas vontades. Não estou dizendo que a sua vontade ou o seu eu é melhor do que a vontade de Deus, porque não é. Isso eu te garanto. Pode parecer hoje para você que às vezes se você seguir no seu caminho, onde você poderia ter, por exemplo, um futuro luxuoso, cheio de riquezas, onde você poderia, enfim, fazer o que você quisesse. Mas se isso não for o propósito de Deus para a sua vida, isso não é algo que vai te abençoar, não é algo que vai te, acrescentar. Pelo contrário, lá na frente, você não vai se sentir completo. Você vai ter um sentimento, de vazio dentro de você, algo de você simplesmente você não encontrou o sentido da sua vida. Mas quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, estamos nos seus planos, nos seus propósitos, estamos realmente sendo obedientes. Às vezes pode ser que para nós seja ofertado que nós precisamos entregar a nossa vida, como muitos mártires entregaram, como muitos cristãos ainda hoje no mundo morrem, porque existem países onde você pregar o evangelho é completamente ilegal, você não pode fazer isso, com pena de morte. E tem pessoas que estão entregando a sua vida porque elas entenderam que isso era o plano e propósito para elas. Essas pessoas queriam morrer? Te garanto que não. Mas elas sabiam que se fosse necessário, elas teriam que cumprir, pelo fato de serem obedientes. Amém? E quanto mais eu vejo isso, algo também me chamou a atenção. Ser obediente não significa ser infeliz. Quando você olha para a vida de todos os apóstolos que seguiram a Cristo, Pedro, no seu ato de, quando ele foi ser morto pela sua condenação por pregar o evangelho, ele pediu para que ele fosse crucificado de ponta cabeça, porque ele não era digno de ser crucificado como o próprio mestre. Paulo teve a sua cabeça decapitada por pregar o evangelho, por cumprir o plano e o propósito de Deus para as vidas deles naquele momento. Mas em nenhum texto você vai ver eles reclamando, ou eles dizendo que aquilo era algo
infeliz, que eles estavam se sentindo infeliz, como se fosse uma perda, como se fosse uma partida. Você vai ver um dos últimos textos de Paulo, ele vai dizer, olha, ele já dizia isso em Romanos, né, que para ele morrer era lucro, porque ele sabia que ele encontraria com Jesus, era uma forma dele chegar mais rápido até lá. Mas ele fala, no seu texto, lutou o bom combate, guardei a fé, e agora eu vou receber a recompensa daquilo que eu fiz. Eu vou receber a coroa daquilo que eu fiz. A divina recompensa, a justa recompensa. Você sabia que ele tinha consciência do seu propósito, ele tinha consciência dos planos de Deus para a sua vida. E ele não estava triste, mas ele estava feliz, porque ele falou assim, agora sim está proposto para que eu realmente receba aquilo que me é proposto. Amém? E lá em Salmos, no capítulo 40, no verso 8, diz, alegra-me fazer a sua vontade. Sabe, irmãos, alegra-nos é algo que nos alegra fazer a vontade de Deus. Para muitos pode parecer loucura, sabe? Não estou dizendo aqui, não estou incentivando você que você vai morrer pelo Evangelho, pode ser que isso não seja o seu chamado, não seja o seu propósito, mas se for, faça isso com alegria. Mas o que eu quero dizer nós precisamos, enquanto nós estamos andando nos planos e nos propósitos de Deus, enquanto nós estamos praticando eles, nós precisamos ser obedientes. E um dos princípios de obediência é você ser alegre, feliz. Assim como nós cantamos aqui, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se eu preciso força para continuar no caminho, se eu preciso força para continuar exercendo aquilo que Deus tem para a minha vida, eu ando em alegria. Amém? Lá em Isaías 53, no verso 11, diz assim, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Nenhuma pessoa infeliz fica satisfeita. A pessoa infeliz, um dos seus primeiros pontos é insatisfeito. A pessoa infeliz é porque ela está insatisfeita com algo. Agora diz que Jesus viu o fruto e verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Isso mostra que ele fazia em alegria. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos seguindo aqui. Abram, por favor, em Lucas, no capítulo 22, no verso 39. Lucas 22, verso 39. Todos acharam? Amém. Só um pouquinho antes da gente ler o texto, eu preciso compartilhar algo. O objetivo da vida de Cristo, quando nós olhamos para a vida de Cristo, nos seus atos de obediência, era transmitir 3 principais pilares, ou 3 princípios. O seu primeiro princípio era nos mostrar como um exemplo o que é a verdadeira obediência. Amém? O segundo ponto é uma garantia que através da sua obediência, cumprindo toda a exigência da justiça divina, ou seja, é uma garantia de que ele, pela sua obediência, ele cumpriu todos os requisitos necessários para a justiça de Deus, para que hoje nós pudéssemos ser justos. Amém? E o terceiro, como nosso cabeça, mostrando como deve ser agora a nossa postura. Ou seja, como que tem que ser a nossa postura agora, para também com os nossos planos e propósitos. Então lá no Lucas capítulo 22, no verso 39, diz assim, e saindo, Jesus no Getsêmani, e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu anjos do céu que o confortavam, e aqui já é o princípio das dores, ou seja, o princípio da sua caminhada realmente para cumprir o seu propósito final, que era a remissão dos nossos pecados. Mas o texto 42 me diz muito, que ele diz assim, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Nesse momento, a Bíblia fala em alguns outros textos, que aquilo que o esperava gerou tamanha apreensão nele, que as suas gotas de suor foram como sangue. Eu não sei se isso foi algo sem dor, acredito que não, ninguém sangra sem de certa forma doer, até mesmo as mulheres do seu ciclo menstrual têm as suas cólicas e têm as suas dores, ok? Mas ele diz, se for da sua vontade, por favor, afasta de mim este cálice, porque ele sabia o que lhe era esperado, ele sabia qual era o seu plano, ele sabia os planos e os propósitos de Deus para a vida dele.
Mas ele falou, mas não faça a minha vontade, mas sim a sua. Sabe, é isso que nós precisamos realmente ter, sabe, esse é um verdadeiro exemplo, que nós não façamos a nossa vontade, que nós realmente estejamos com o nosso coração disposto a ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas, que os nossos olhos realmente possam estar disponíveis para que Deus possa mostrar aquilo que nós precisamos fazer, aquilo que nós precisamos ver, aquilo que nós precisamos realmente tocar, mudar, não simplesmente deixar com que o dia a dia, que a rotina nos leve para caminhos completamente diferentes daquilo que Deus tem para nós, mas que nós possamos estar com o nosso coração, assim como Cristo, alinhados e perceber no nosso espírito a próxima estação, o próximo passo. Sabe, irmãos, Jesus sabia desde o princípio, desde o momento em que ele chegou na terra, até o seu momento onde ele foi assunto aos céus, ele sabia exatamente o que lhe era proposto, ele sabia exatamente o que ele precisava fazer, ele sabia que ele veio para cá para remir os nossos pecados, para morrer numa cruz, para nos salvar, para ir para o inferno, para ressuscitar no terceiro dia e para levar junto com ele cativo o cativeiro. Mas isso não o impediu dele cumprir todos os outros pontos que ele poderia simplesmente passar de batido. Sabe, o core, o principal de Jesus era a remissão, era nos salvar, era realmente ser o cordeiro, para que realmente se cumprisse a justiça de Deus. Mas isso não o impediu dele curar pessoas, dele libertar pessoas, dele tocar vidas. Sabe, o seu plano, o seu propósito, existe algo de Deus na sua vida que pode ser que você já tenha clareza para os próximos anos, que possa ser numa próxima estação, mas isso não impede de você frutificar hoje, isso não impede de você manifestar hoje. Não é o meu e o seu papel se fecharmos à espera de algo que vai acontecer, mas nós precisamos diariamente sermos obedientes no pequeno, para que quando o grande se apresentar, quando o grande desafio, quando aquilo que é algo que você jamais imaginou que poderia acontecer, se apresentar a você, você esteja aprovado e apto a fazer. E não que você chegue naquele momento e fique com medo e fale assim, olha, realmente acho que eu não sou capaz, isso não é para mim, acho que foi coisa da minha cabeça. Não, Deus nos chamou com um objetivo, Deus nos deu um plano, Deus nos apresentou um propósito e Ele quer que nós cumpramos integralmente. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, e assim como eu li lá em Romanos, no capítulo 5, 19, diz que pela sua obediência, de um único homem, nós fomos feitos justos. Esse é o segundo ponto, é a garantia. Jesus se tornou, o seu ato de obediência se tornou uma garantia, Ele pagou uma dívida, Ele nos tornou justos, Ele nos tirou de uma condição de pecado, numa condição de inimigos de Deus, e nos transformou em filhos. Um simples ato de obediência. Entenda, o simples ato de obediência, eu quero dizer, a vida dele foi uma vida em obediência. Não estou dizendo que o ato dele morrer numa cruz foi algo simples, pelo contrário, foi algo penoso. Lá em Isaías fala, penoso trabalho, foi algo custoso. Jesus teve um sacrifício, ele padeceu, ele sofreu nesse sentido, para que hoje nós não precisássemos disso. Hoje o meu e o seu papel é simplesmente recebemos, reconhecê-los. Aleluia. Agora, abra comigo sua Bíblia em Filipenses no capítulo 2. Deixa eu pegar outra versão aqui. Filipenses capítulo 2. Todos chegaram lá? Amém. Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até morte e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Sabe, irmãos, esse texto aqui nos incentiva a sermos imitadores de Cristo, a sermos igual a Ele, sabe, nos esvaziarmos, deixarmos as nossas armas de lado e realmente, sabe, como Ele, querer cumprir a vontade de Deus, querer cumprir e ser obediente àquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, ele se humilhou, ele se entregou, ele tinha todas as características para ser uma pessoa soberba, orgulhosa, mas ele abriu mão de tudo e tornou-se humilde. Sabe, veio como uma figura de servo para cumprir integralmente aquilo que Deus tinha lhe dado. E a Bíblia fala que o seu propósito aqui era o quê? Morte, e morte com cruz. Ele foi obediente até o final, cumpriu integralmente. Não existe nada, não existe ninguém que possa colocar um detalhe na trajetória dele, porque ele foi obediente até o final. E existiu uma recompensa. Se vocês verem lá no texto, e fala: tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, ponto. Ou seja, cumpriu o seu propósito, cumpriu o seu plano, cumpriu aquilo que Deus tinha para a sua vida. Agora vem a sua recompensa, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, o versículo 11 pode ser para muitos simplesmente só o finalzinho, mas para mim me diz muito. Toda a língua confesse, porque durante a sua caminhada ele foi crucificado, porque as pessoas não o reconheceram como Cristo, não o reconheceram como uma figura de Cristo, achavam que era um charlatão, uma pessoa que enganava. Mas a Bíblia fala que toda a língua confesse, todo mundo terá que confessar, nos céus, debaixo da terra e na terra. Não haverá pessoa que não confessará e não dirá que Jesus é o Cristo, que Ele venceu e que Ele cumpriu aquilo que lhe foi proposto. Da mesma forma, eu quero incentivar você, irmão, a cumprir integralmente aquilo que Deus colocou na sua vida. Aquilo que Ele falou para você não é pequeno, não é o fim, mas Ele vai cumprir integralmente, e você precisa ser obediente, porque a recompensa chegará no final. Para muitos o caminho pode ser loucura. Os seus próprios discípulos falaram: mestre, você vai morrer? Não morras, fica conosco. E ele teve que repreender essas pessoas. Muitos amigos seus vão dizer: isso é loucura, por que você vai fazer isso? Não faça. Não mude de país, não mude de cidade, não mude de emprego, não case. Mas se você tem algo dentro de você que Deus colocou, faça, não importe os custos. Se tiver que dar a sua vida por isso, dê, porque existe algo, existe uma recompensa que está além daquilo que nós possamos imaginar, está além daquilo que nós possamos pedir. E Deus não nos pede muitas coisas, Ele nos pede simplesmente uma única coisa: obediência. E o fato de você ser obediente, novamente, um simples ato de obediência pode reverter toda uma cadeia de transgressões, uma cadeia de erros, uma cadeia de coisas que você não deveria ter feito e fez, ou coisas que você deveria ter feito e não fez. Mas hoje você pode realmente virar a chave. Deus está chamando a igreja, Deus está nos chamando, porque existe uma visão de Deus que Ele quer compartilhar conosco nos próximos tempos, nos próximos dias. Eu sinto isso no meu espírito, existe uma direção no meu espírito, de algo que vai ser compartilhado com a igreja, mas para isso nós precisamos estar sensíveis, nós precisamos estar com o nosso coração alinhado, para cumprirmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia. Coloque se tiver, por favor, neste momento. Aleluia. Aleluia. Xerenebabas. Halalababas serenebras. Aleluia. Xerenecandrebas. Existem pessoas aqui que
durante muito tempo estão tentando fugir do chamado de Deus, do seu propósito para as suas vidas. Estão deixando com que as rotinas entrem no dia a dia, estão deixando que uma vida confortável o leve para lugares que talvez Deus não queira que você vá. Como eu disse, nem sempre ser obediente é uma decisão fácil. Mas o que eu apresento é que ser obediente existe um resultado. Sabe? E não importa aquilo que você faça, não importa o tempo que leve. Uma hora a ficha cai, ou uma hora o entendimento chega, a clareza chega a você. E você pode perceber que muitas vezes o fato de você não estar cumprindo o chamado de Deus deixou você numa condição, se sentindo realmente um vazio, sem sentido. Por que que eu nasci? Por que estou aqui? Sabe? Mas Deus é muito claro na sua palavra. Nós precisamos ser igual a Cristo em tudo. Se nós olharmos para Jesus, existem tantas coisas em nossas vidas que nós precisamos mudar. Existem tantas coisas em nossas vidas que somente do fato de nós olharmos para Ele, nós já nos sentimos constrangidos. E o fato dele ser obediente me constrangeu. Porque muitas vezes eu fui uma pessoa que negociei. Muitas vezes o fato de ter uma vida confortável, de ter uma condição financeira, muitas vezes me moveu de certa forma a tomada de decisões. Mas eu entendi que não é isso que vai mover a minha vida. Não é isso que deve mover as nossas vidas. Não são as circunstâncias, não são os confortos, mas o que deve mover as nossas vidas é a palavra de Deus. O que deve mover as nossas vidas é aquilo que Ele depositou dentro de nós. São os planos e os propósitos deles para a sua vida, para que nós possamos correr e para que nós possamos realmente cumprir integralmente aquilo que foi proposto para nós. Porque existe uma recompensa. Existem pessoas que vão ser alcançadas por você. Existe algo que você precisa fazer aqui, que é só você que pode fazer. Existe algo que Deus compartilhou dentro de cada um aqui, que somente você pode fazer. E se você é uma pessoa assim como eu, que durante muito tempo deixou as coisas da vida, a rotina, ou muitas vezes coisas lícitas até, a dedicação, ou às vezes você gosta tanto de um lugar, imagina que Deus fala que o seu lugar não seja o verbo Porto, que você vai para um outro país, você vai para uma outra nação, mas você gosta tanto daqui que você fala, não, sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui mesmo, eu prefiro ficar aqui, sabe, tá confortável, aqui eu comando tudo. Mas não é isso que Deus chamou. Deus nos chamou para cumprir aquilo que Ele fazia. E se você é uma pessoa que durante tempos também negociou isso, convido você a erguer sua mão, que nós vamos orar, porque hoje realmente haverá mudança. Hoje realmente nós entraremos numa nova estação, uma estação de cumprimento de promessas, uma estação de cumprimento de planos, uma estação onde nós iremos correr aquilo que Deus projetou para as nossas vidas, e nós não iremos negociar, mas nós seremos obedientes, mesmo que isso nos custe tudo, porque no final, o tudo na verdade não é nada, porque no final o que realmente importa é aquilo que Deus tem para nós. Aleluia. Então, se você é essa pessoa, erga sua mão bem alto. Quero orar por você. Aleluia. Se você fala em outras línguas, comece a falar em outras línguas. Não espere que o louvor comece uma música, não espere que alguém lhe diga algo, não espere que o próprio Cristo apareça na sua frente para você se mover. Nós somos pessoas movidas por fé. Nós não estamos aqui esperando que realmente apareçam chamas caindo do céu. Glória a Deus se isso aparecer. Mas nós somos em um outro patamar, nós estamos em um outro nível, no qual nós nos comunicamos com Deus diretamente, no qual nós recebemos direções, porque o Seu Espírito habita dentro de nós. Comece a fluir, comece a falar em outras línguas, comece a engrandecer ao nome de Deus, porque existe algo que Ele vai compartilhar essa noite aqui.